Jorge, capítulo 2. Já inicia sobre as células, não é isso? Exato. Nós tivemos um episódio de introdução, em que a gente discutiu a introdução da obra. Depois fizemos uma outra live sobre o universo, sobre essa criação extraordinária, e comentamos sobre esses aspectos mais astronômicos e a formação da Terra. E depois, na última oportunidade, na última live, nós estávamos conversando sobre a origem da vida. Conversávamos sobre a teoria heterotrófica da origem da vida, de Oparin, com todos os desdobramentos que esse experimento teve, e as comprovações oferecidas a partir dos experimentos já feitos nos Estados Unidos, por Stanley Miller e Sidney Fox, quando conseguiram comprovar as teses de Oparin, e que hoje é o que é ensinado nas escolas. A gente hoje estuda nas escolas exatamente isso. E esse conhecimento ele foi muito importante para que a gente conseguisse entender como é que tudo surgiu, porque isso tem pouco tempo só. Isso foi em 1930, mais especificamente em 1935, que a teoria de Oparin veio a lume. Então, nós estamos aí num intervalo de tempo inferior a 100 anos para essa revelação. Então, há 100 anos atrás, a gente não tinha resposta de como é que tudo surgiu. Nós estávamos ainda tentando entender, porque os experimentos feitos por Pasteur, quando provaram que não havia a chamada geração espontânea, quando ele construiu o pensamento da chamada abiogênese, então ele criou a biogênese, ou seja, a vida orgânica só vem de vida orgânica. Ele resolveu um problema, mas criou outro, que é como é que tudo começou. Só que o nosso assunto de hoje já não é mais o momento em que a vida surgiu, não é mais esse momento em que as coisas aparecem, mas é o desenvolvimento da vida. E quando a gente olha esse fenômeno, nós também passamos muitos séculos e milênios sem entender como é que isso tudo se deu. Nós passamos por várias tentativas de explicação de como é que as coisas aconteceram, como é que tudo havia se dado ao longo do surgimento da vida. E durante boa parte da nossa história, em função da influência judaico-cristã, o Ocidente agasalhou em si a ideia de que o mundo teria sido criado em 6 dias, conforme está colocado no livro do Gênesis, quando é estabelecido lá o primeiro dia que separou a luz, no segundo dia que separaram as terras, terceiro dia que surgiram os animais das águas, depois os astros, depois os animais de terra, e no sexto dia o homem. Então, esse pensamento ele se tornou verdade durante muitos séculos e milênios, até por conta da pressão religiosa que existia e que impedia pesquisas nesse sentido. Então, até por conta de toda a movimentação de repressão ao pensamento contrário, a ideia religiosa dominante da época, nós ficamos muito tempo admitindo que as coisas eram dessa forma. Inclusive, nós temos um experimento que foi feito por um pesquisador da época em 1524. O Brasil já era descoberto. Esse experimento foi feito por um personagem chamado Aldovandro. E ele dava a forma de como fazer surgir ratos. Camisola suada, resto de queijo, um ambiente escuro, úmido, o rato iria surgir. E assim, as coisas eram pensadas dessa forma. E naquela oportunidade, o pensamento era que sim, que a vida era hoje da mesma maneira que havia saído das mãos do Criador. Houve um grande naturalista do século XVIII, chamado Linneu.
Linneu foi a pessoa que classificou os animais, deu nome científico para os animais, descobriu que existiam famílias, essas famílias se estruturavam, e ele criou essa ideia de reino, classe, ordem, família, gênero, espécie. Esse modelo de classificação, que foi concebido com os nomes todos em latim, aí a gente fala, como é o nome o nome do cachorro, como é que é? Tem o nome do cachorro, tem o nome do cachorro, nome científico. Qual é o nome científico da mosca? Mosquinha de fruta é Drosophila melanogaster. O nome científico da jiboia é Boa constrictor. Então, cada animal tem o seu nome científico, segundo essa classificação de Linneu. E Linneu, quando ainda no início de sua vida, ele dizia que os animais estavam hoje da mesma forma como haviam saído da mão do Criador lá atrás. Então, não havia um pensamento de evolução, porque isso contrariava o texto religioso. Então, o texto religioso se impôs e a humanidade fez silêncio durante muito tempo, até porque se pesquisar isso poderia dar fogueira, poderia dar inquisição. Houve muito silêncio nesse sentido. E a gente vai perceber que as pesquisas que vão acontecer nesse sentido, elas são todas do século XIX. Porque o século XIX, chamado século das luzes, foi um século em que, enfim, a ciência se colocou de pé e resolveu afrontar a religião. Então, nós temos ali no século XIX um primeiro grande nome relacionado com a ideia da evolução, que é o pensamento do Conde de Lamarck. Ele foi o primeiro, assim, a criar uma teoria que, de certa maneira, criou corpo e foi admitida durante muito tempo. Era de 1829. A teoria do Conde de Lamarck, ela dizia o seguinte, olha, como é que os animais evoluem? Eles evoluem pelo exercício ou pelo não exercício dos órgãos. Então, na medida em que um animal ele usa ou ele deixa de usar um determinado órgão, esse órgão atrofia e desaparece. Então, era a chamada lei do uso e desuso de Lamarck. Esse era o pensamento dele. Como é que funcionava o pensamento de Lamarck? Ele dizia que, um exemplo clássico dele, olhava-se os fósseis dos animais e se percebeu que, ao longo da história, o pescoço das girafas foi crescendo. Isso é verdade. Quando você olha os fósseis mais antigos das girafas, eles estão crescendo. Então, se eles estão crescendo, algum fenômeno deve estar fazendo para direcionar o crescimento desse pescoço. Eu precisaria de uma explicação de como é que ele acontece. E a explicação dada por Lamarck foi a seguinte: as girafas realmente todas tinham o pescoço pequeno. E aí, elas começaram a querer comer o broto mais alto que tinha na árvore. Então, elas esticavam o pescoço para comer. E nesse exercício, lei do uso e desuso, nesse exercício de esticar o pescoço para comer a comida que estava no galho mais alto, ele provocava uma alteração no organismo que, quando os filhos nasciam com o pescoço mais comprido. E, evidentemente, esses filhos que nasciam com o pescoço mais comprido exercitavam de novo, os netos nasciam com o pescoço maior ainda, e, numa repetição desse fenômeno, ao longo dos séculos e milênios, o pescoço da girafa foi crescendo. Essa tese, que já não é mais uma tese que se admite, ela não é mais científica, mas ela foi uma tese que se aceitou durante bastante tempo. Até 1859 foi a tese que a ciência oficial admitiu. Ela começou a perder força quando um pesquisador fez o seguinte experimento, chamava-se Weismann. Ele pegou ratos e ele cortou o rabo do rato. O rato nasceu e ele cortou o rabo do rato. Então, o rato não usou o rabo
durante a existência inteira, para nada. Quando os filhotes dele nasceram, ele cortou o rabo, e ele foi cortando durante 60 gerações o rabo do rato. Se o pensamento de Lamarck estivesse correto, o rabo do rato, depois de 60 gerações, teria que ser menor. Mas depois de 60 gerações, ele mediu e o rabo deu o mesmo tamanho. Então, ele disse, olha, a teoria de Lamarck, ela não se sustenta porque ela não tem forro, quando eu testo, não funciona. Assim, eu não estou querendo criticar o pensamento de Lamarck, nem ridicularizar, mas é como se fosse mais ou menos assim. O pai vai para a academia fazer exercício e o filho nasce marombado. É mais ou menos essa que é a ideia. Hoje, para nós, isso é uma coisa assim, não, mas isso não tem sentido. Mas naquela época, a gente não sabia, de fato, dar uma outra explicação. Ninguém conseguia explicar esse fenômeno. Então, ela acabou sendo admitida como ciência até o período de 1859. E eu quero lembrar que o Livro dos Espíritos é de 1857, e essa teoria é de 1859. E foi uma teoria surgida a partir dos experimentos feitos por um cientista, um naturalista chamado Charles Darwin. Darwin era inglês e tinha uma formação muito religiosa. O desejo dele era ser sacerdote da igreja anglicana. Ele era um homem muito conectado com essas questões do campo religioso. Mas ele era um naturalista, ele estudava a natureza, ele gostava de estudar a natureza. E ele nasceu em 1809. E em 1825, ainda bastante jovem, ele faz uma viagem. E ele vem até para o Brasil nesse período. Bem novinho. Aqui no Brasil, ele visita os lugares sobre o Rio, que era cidade suja. E ele faz umas anotações. Nessa viagem da jovem, ele vai para as costas do Equador e ele visita uma ilha de Galápagos. O que acontece nessa ilha de Galápagos? Ele descobre que naquela ilha tinha animais que só tinham ali. Mas por que os animais só tem aqui? Ele descobriu, por exemplo, uma iguana que bebia água salgada, porque na ilha não tinha facilidade para água doce. A iguana bebia água salgada, porque é uma coisa que os animais não bebem. O animal não bebe água salgada. Só que se essa iguana não bebesse água salgada, ela não ia ter outra água para beber. Então, ela bebia água salgada. E outros animais que ele também estudou, determinados pássaros que existiam lá, que não existiam em outros lugares, algumas tartarugas que ele andou investigando por lá. Ele saiu de lá e começou a analisar, esses animais são diferentes dos outros. E ele criou uma hipótese de como é que tudo aconteceu. Ele criou uma teoria de como é que os animais evoluem, que não era a mesma de Lamarck, ela era diferente da teoria de Lamarck. Só que Darwin era um homem muito religioso. E ele não quis publicar o material que ele encontrou. Porque ele temia que, de repente, a publicação do seu material pudesse afrontar a crença em Deus, porque na teoria que ele colocava, Deus não era mais um elemento importante na criação. E exatamente por isso ele começou a desenhar essa teoria num papel, mas ele não publicou. Ele guardou esses textos. E ele construiu a teoria todinha, mas ele não colocou no papel, ele guardou para ele. Se eu não vou publicar, porque se eu publicar isso para o meu Deus, eu vou ter problema. E os seus biógrafos contam que quando ele tinha aproximadamente 40 anos, ele teve uma filha chamada Laura. Ele já tinha essa filha chamada Laura. E quando ele tinha 40 anos, a Laura tinha 10. E Laura ficou doente. Muito doente. E os médicos disseram que ela talvez morresse. Então, Darwin fez uma oração bem estranha. Ele disse, olha, eu tenho um material que pode
fazer mal para você se eu publicar. E a minha filha está doente. Salva minha filha e eu não publico o material que eu tenho. Se você matar minha filha, eu não sei o que eu posso fazer com esse material que eu tenho. Então ele encurralou Deus e disse: olha, minha filha está doente e eu tenho um material aqui. Eu não publiquei esse material. Olha o quanto eu fiz por você, eu não publiquei. E agora minha filha colabora e me ajuda. Eu ajudei você. Me ajuda com a minha filha. A filha dele faleceu. Quando a filha dele faleceu, a gente poderia esperar, pois agora ele vai publicar, pois ele não publicou. E pegou o material e trancou. Mas ele nunca mais teve contato com Deus. Ele se afastou. É interessante isso, porque ele não ficou com ódio de Deus, ele simplesmente ficou de mal. Mas ele não publica o texto, isso eu não vou publicar, não vou fazer isso e vou guardar esse material. E aí seus biógrafos dizem que ele já estava velho, já era 1859, já estava bem, já tinha vivido bastante, quando ele recebe a visita de um pesquisador jovem, de Wallace. E o Wallace procura por ele e diz o seguinte: professor, eu gostaria de conversar com o senhor. Ele, pois não. Se eu estive na Ásia fazendo alguns estudos sobre a evolução do homem, e eu descobri a evolução e criei uma teoria. E eu conversei com alguns amigos sobre essa teoria, e quando eu falei para eles das conclusões que eu havia chegado, pessoas que são próximas do Senhor disseram: esse pensamento é o de Darwin. O que você concluiu é a mesma coisa que o Darwin concluiu, só que ele não publicou. Mas ele tem os textos guardados sobre isso. Eu queria conversar com o senhor para o senhor publicar seu texto, porque aí vai dar mais força para o meu. Eu sou jovem, o senhor já tem uma história. O senhor publica o seu, eu publico o meu. Que tal a proposta? Ficou pensando, aí procurou aconselhamento com um amigo dele chamado Huxley. E o Huxley disse: o que você perde se você publicar? Você não perde nada. E se você não publicar, ele vai publicar sozinho e o seu nome nem vai aparecer na história. O que poderia você ganhar de notoriedade no mundo científico vai ser tudo passado para ele. E você tem a teoria toda pronta, o teu livro está praticamente pronto. Você tem tudo. Publica o livro. Mas ele tinha alguns bloqueios com relação a Deus. Mas ele já estava mais idoso. Não estava assim também tão idoso, né? Ele estava com 50 anos, mas já era um homem naquela época. Um homem de 50 anos já era uma pessoa considerada já bastante vivida. Aí Darwin decide que vai publicar o livro. Aí ele produz um livro chamado A Origem das Espécies, 1859. Esse livro, ele não fala da origem do homem, ele fala da evolução dos animais, baseado no pensamento daquilo que ele pôde colher na viagem que ele fez. Então ele publica esse livro, e no ano seguinte, Alfred Russel Wallace publica um livro chamado A Origem do Homem. Ele havia estudado só crânios humanos e chegou à mesma lógica do pensamento de Darwin. E no ano seguinte, os dois juntos publicam uma obra. A obra de Darwin não fala do homem. No penúltimo parágrafo da última página, ele diz: estudos semelhantes podem ser feitos para analisar a questão do homem, se ele passou ou não por processo de evolução. Ele não ousa tocar no assunto. Ele chuta a bola e deixa para o Wallace fazer. E o Wallace vem e publica. Se Darwin não tivesse publicado seu trabalho, em vez de darwinismo, nós conheceríamos o wallacismo, porque o Wallace teria tomado a dianteira e seria o grande nome da tese com relação à evolução das espécies. Alfred Russel Wallace tinha uma característica, além de ser um grande estudioso, era espírita.
ele tem uma obra chamada História do Espiritismo. Então, Alfred Russel Wallace, não tem aquele monte de pesquisador do século XIX que estudava. O Wallace é um deles, ele é um dos pesquisadores. Então, Darwin publica esse livro e se notabiliza como sendo a pessoa que encontrou a chave do mistério da evolução das espécies. Mas a grande pergunta é: qual era a teoria de Darwin? Como é que ela explicava, diferente do pensamento de Lamarck? O que Lamarck disse? Lamarck dizia que o pescoço da girafa ela esticava esse pescoço e aí o filho nascia com um pescoço maior. Darwin trouxe uma outra explicação. Darwin disse o seguinte: existem várias girafas aqui e a comida está nessa haste, nessa árvore aqui. Tem comida mais embaixo, tem comida mais em cima e tem comida bem mais lá em cima. As girafas do pescoço curto só comem embaixo. Mas as girafas que por algum motivo têm o pescoço mais longo, ela come embaixo, come no meio e come em cima. Então, se as girafas do pescoço comprido comerem embaixo, as de baixo vão morrer. As baixinhas morrem, porque elas não têm o que comer. Mas se as baixinhas comerem o que tem embaixo, a do pescoço grande come lá em cima e sobrevive. Então, as de pescoço longo têm mais chance de sobreviver do que a de pescoço curto. Porque a de pescoço curto só tem uma perspectiva para comer, embaixo. Se as grandes comerem o que tem embaixo, já era para ela, ela vai morrer. Então, como elas têm menos perspectiva de alimentação, elas têm menos chance de sobreviver. E como elas têm menos chance de sobreviver, elas não se reproduzem com tanta facilidade. Quem tem mais chance de gerar filhos? As de pescoço comprido, porque elas vão chegar à idade adulta. E quando elas se reproduzirem, elas imprimem a característica do pescoço comprido nos filhos, que passarão para os seus netos, para os seus filhos, etc. E a do pescoço curto não vai conseguir se reproduzir e automaticamente vai progressivamente diminuindo a sua presença naquele grupo de animais e daqui a pouco quem tiver o pescoço mais comprido tem mais chance de sobreviver. Essa teoria é diferente da de Darwin, da de Lamarck, que falava da lei do uso e desuso. Essa não é a lei do uso e do desuso. A teoria da evolução das espécies de Darwin está baseada na questão da capacidade de sobrevivência dos indivíduos. Quanto mais poder de sobrevivência tiver um indivíduo, maior a chance que ele tem de se reproduzir e de gerar filhos semelhantes a ele. Então, é uma proposta bastante diferente. Eu confundi, Denise, com o que eu estou falando? Confuso? Tranquilo? Não, está tranquilo. Até agora estamos acompanhando o desenvolvimento nosso. Então aí, dessa hora, Darwin faz uma proposta que se torna mais interessante e aí acaba ganhando a notoriedade dentro do meio científico. Muito importante observar que quando Darwin lança essa sua teoria, Mendel ainda não tinha criado a teoria da genética. Não se conhecia a gênese, ela ia ser de 1880. Então ainda faltava 21 anos para que Mendel fizesse o experimento com as suas ervilhas lá no mosteiro que ele vivia, para criar as teses de recessivo e dominante, etc. Tal, que seriam as bases da genética. Não se tinha isso. Então, é uma genialidade incrível ele conseguir ter essa sacada antes mesmo dos estudos de genética. Darwin dizia que as girafas, elas nasciam com o pescoço e a outra nascia com o pescoço um pouquinho maior. Então, existia girafa com todo o tamanho de pescoço possível. Se o pescoço da girafa cresceu ao longo do tempo, segundo Darwin, que depois se provou que não era assim, eu poderia encontrar fósseis de girafa com todo o tamanho de pescoço, porque o pescoço ia crescendo. Só que os fósseis não provavam isso, porque os fósseis eles têm saltos. Você, quando faz uma pesquisa de ancestrais da girafa, a girafa tem um pescoço assim, o próximo fóssil já tem um pescoço maior. Não tem o milímetro crescendo, ela cresce aos saltos. Darwin dizia que não, a evolução ela vai milimetricamente crescendo num contínuo.
E ele justificava que a gente não encontrava esses fósseis porque, na verdade, nós ainda não havíamos encontrado todos os elos da cadeia. Ele dizia que era uma cadeia evolutiva. Um dia nós encontraríamos todos os elos e provaríamos que o pescoço da girafa cresceu milimetricamente até o ponto que ela está hoje. E esses elos dessa cadeia que não estavam ainda descobertos, ele chamava de elos perdidos. Por isso se fala tanto na evolução, os elos perdidos. Que conversa é essa de elos perdidos? Isso é um pensamento, trazido por Darwin, de que a evolução ela se dava num contínuo e por isso é que as coisas aconteciam. E qual era o grande lance de Darwin? Darwin tirou Deus completamente da jogada. Ele disse que a girafa crescia o pescoço por obra do acaso. Porque do mesmo jeito que existiam as circunstâncias que faziam o pescoço da girafa crescer, também acontecia girafas que nasciam com um pescoço menor do que o comum. Aí essa desgraçada não tinha comida, ela morreu. Então, quando o pescoço dela diminuía, ela não se adaptava ao meio e, por isso, ela desaparecia. As que tinham o pescoço crescendo se adaptavam ao meio e, portanto, poderiam sobreviver. Esse é o pensamento de Darwin. É a evolução em contínuo a partir da luta do indivíduo contra o meio. Podemos avançar? Podemos. Podemos. Esse pensamento ficou assim durante 40 anos, tá? Quando foi no ano de 1900, que é um período já posterior ao período que nós temos a chegada do pensamento de Mendel, que é de 1880, no ano de 1900 nós tivemos a chegada de uma nova tese, uma nova teoria. A teoria de um belga chamado Hugo de Vries. Ele é menos conhecido, que as pessoas conhecem mais Darwin e conhecem menos Hugo de Vries. Mas hoje nas escolas não se ensina mais Darwin. O que se estuda é Hugo de Vries. Hugo de Vries, já com um conhecimento mais largo pelo conjunto de informações que ele teve, ele descobriu que havia um fenômeno na evolução que Darwin não aceitava, que era a evolução em pequenos saltos. Ele disse: não há explicação. Eu tenho um indivíduo que ele tem uma determinada característica e ele tem uma ninhada. Nessa ninhada, nasce um que é diferente dos irmãos dele. E esse que não nasce um pouquinho, ele nasce bastante diferente. Ocorre um fenômeno no seu código genético, que o código dele não é o código da mãe São Pai. Ele tem uma alteração. O código genético dele muda, então ocorre uma mutação no código genético. O que é isso? A gente sabe por genética que a mãe dá um cromossomo 1 e o pai dá um cromossomo 1. A mãe dá o cromossomo 2 e o pai dá um 2. Aí um dá o 3, outro dá o 3. E a gente vai fazendo os pares de cromossomo. Então, esses pares de cromossomo se cruzam e formam um novo ser. Mas o que acontece na questão da evolução, segundo o pensamento de Hugo de Vries? Os indivíduos formam os pares de cromossomo e o cromossomo tem uma alteração nele. Buf! E aí surge, no meio dos filhos, um com olho verde. Nasce um com o cabelo diferente. Nasce um com a cor da pele diferente dos outros. E essa cor de olho, essa cor de pele, essa altura, essa caixa craniana, esse tamanho de mão, pode adaptar o indivíduo mais ou menos ao meio. E se adapta mais, ele tem mais chance de se reproduzir. Só que não é milimetricamente. Segundo Hugo de Vries, não existem elos perdidos. Existe uma coisa chamada mutacionismo. Então, o mutacionismo é um fenômeno em que os animais apresentam
características no meio do bando que podem adaptá-los ou não de acordo com as circunstâncias que a vida pode lhe oferecer. Bom, eu queria deixar aqui um exemplo do pensamento de Hugo de Vries, que é um dos pensamentos que melhor ilustra o que é que ele pensa sobre a evolução das espécies. Hugo de Vries usou bastante como exemplo as borboletas de Manchester. Na Inglaterra, todo mundo sabe que houve um período de muita... Era um período... ali no norte da Inglaterra tem muitas montanhas, muitas pedras, e as pedras são feitas de um material preto e branco, todo preto e branco, igual a brita, aquela pedra preta e branca que a gente usa, e tem umas borboletas que também vivem naquela região. Essas borboletas, elas têm as costas pintadas muito parecido com a pedra. Então, quando as borboletas vão voando, que a borboleta se aproxima, as borboletas correm e pousam na pedra, porque elas sabem que se elas pousarem na pedra, o pássaro não as acha, porque as asas delas são iguais ao malhado a pintura das pedras, e o pássaro fica, ela se mistura, porque ela se camufla em cima da cor da pedra e o pássaro não acha, então elas se reproduzem e sobrevivem. Só que de tempos em tempos, nessas borboletas assim, nasce uma borboleta mutante, totalmente preta. No meio daquele monte de borboleta pintadinha, nasce uma negra. E essa borboletinha negra, ela vai ficar com as irmãzinhas dela brincando e tal. Lá vem o pássaro. Todo mundo corre para a pedra e a borboleta preta pousa também. O que acontece com a borboleta preta? Ela é comida pelo pássaro. Então, essa borboleta preta nunca sobrevive. Ela é uma adaptação que nunca dá certo, porque toda vez que ela pousa na pedra, o pássaro come e ela não se... Isso, mimetismo, exatamente. É o mimetismo. Ela pousa na pedra e ela fica ali e o pássaro não vê. Mas a preta não consegue se ocultar. Então, ela não consegue se reproduzir. Então, ela é uma adaptação que não vai dar certo. Não tem como dar certo. E assim há milhares de anos que esse negócio é desse jeito. Daí veio a Revolução Industrial. Quando veio a Revolução Industrial, o pessoal começou a usar muito carvão, queimar carvão. E a fuligem do carvão subia e se depositava nas florestas e em cima das pedras. E com o tempo, na região de Manchester, que foi uma região com grande uso de carvão para a produção de energia, a fuligem das fábricas começou a depositar um sedimento preto sobre as pedras. E as pedras começaram a escurecer e se tornaram negras. As pedras ficaram negras. Aí o que foi que aconteceu? O pássaro começou a fazer a festa comendo as borboletas, porque elas corriam para pousar na pedra, a pedra era negra, o pássaro comia e elas não sobreviviam. Estava dizimando as borboletas. Quando, de repente, no meio delas, pum, nasceu a mutante preta, como sempre acontecia. Lá nasceu a mutante preta. A mutante preta pousou na pedra junto com as irmãs e o pássaro comeu as outras e ela sobreviveu. Então, ela se reproduziu. Com o tempo, ela foi se reproduzindo e o seu gênio foi se tornando dominante, de tal maneira que hoje, no norte da Inglaterra, a borboleta é preta. No sul da Inglaterra, a borboleta continua sendo ainda com as asas todas pintadinhas. E no centro, que as pedras não estão tão pretas, mas também não estão como eram, tem um segundo mutante, que é uma borboleta que tem as asas bem mais escuras, mas não pretas. Essa é a que sobrevive melhor nesse ambiente, e a borboleta mais abundante na faixa central da Inglaterra é esse outro mutante que se tornou dominante nesse lugar. Isso explica bem o que é o mutacionismo apresentado por Hugo de Vries. Então, são essas as teorias que a gente tem hoje para a interpretação do fenômeno. O pensamento de Lamarck, o pensamento de Darwin e o pensamento de Hugo de Vries.
Mas aonde é que entra a doutrina espiritanista? Porque a gente está falando aqui, não falou nada de espiritismo até agora. A gente vai falar agora, nesse momento é que eu vou falar da parte espiritual de tudo isso. No livro A Caminho da Luz, ele vai comentar sobre essa evolução e a gente vai encontrar isso de maneira muito mais pormenorizada na obra Evolução em Dois Mundos, onde André Luiz vai tratar sobre isso. Então, o que é que conta André Luiz nesse sentido? Ele diz que quando a célula se forma e a estrutura unicelular está criada, o princípio espiritual se assenta nessa célula e ele experimenta com essa célula, ele está encarnado nessa célula. Ou seja, cada célula do universo, cada célula do nosso corpo e cada ser unicelular que existe, cada bactéria, cada fungo, cada elemento que a gente tem aí, que sejam germes, na nossa sociedade, sejam protozoários ou células de seres outros, eles possuem um princípio inteligente ligado a eles. Nossas células têm um princípio inteligente ligado, está longe de ser ainda um ser humano, né? Tem um princípio inteligente ligado em cada um desses que dá vida a essa célula. Inclusive, André Luiz chega a falar nessa obra de um experimento muito interessante. Muito interessante. Ele fala de um experimento no qual você pega um pedacinho de tecido da pele, que é uma célula toda chatinha, colada uma na outra, igual um piso. Nossas células da pele é igual um piso, uma colada na outra, assim, bem encaixadinha. E aí, quando você coloca essas células fora do corpo, em cima de um material que tenha substância nutritiva, essas células que estão acostumadas a ficar todas elas acomodadinhas, elas começam a se soltar. E daí a pouco elas começam a ter comportamento ameboide, ou seja, elas descobrem que elas não são mais um tecido e cada uma delas tem um comportamento próprio. Por quê? Porque nós somos um modelo organizador que dá a ela uma diretriz, ela é pele. Na hora que você tira ela daqui e bota ela no meio de cultura, ela começa a não ter mais o comando do espírito, aí ela começa a viver por conta própria. É só o princípio inteligente, sem nenhum comando. Uma coisa que eu esqueci de falar é que o Hugo De Vries também explicou como é que as mutações acontecem. Por que elas acontecem? Por que tem mutação? De onde vem isso? Por que elas ocorrem? O Hugo De Vries dizia o seguinte, que aqui debaixo do nosso solo, aqui embaixo de onde a gente pisa, tem material radioativo. Nós temos tório, césio, urânio, frâncio, temos várias substâncias que são radioativas. E elas ficam emitindo raios de alta frequência que podem provocar a quebra do DNA de um ser vivo. Então, essa frequência alta vem, ela bate na estrutura do DNA, ela quebra o DNA. E como ela quebra, aí o DNA pode se reorganizar de maneira que ele fica ao contrário. Por exemplo, o DNA, o cromossomo, ele é uma peça assim que tem o telômero no início e outro no fim. Se ele quebra o DNA no meio, o DNA fica quebrado e daqui a pouco ele se junta, cola e volta a ser cromossomo de novo. Mas se ele quebrar em dois lugares, o que pode acontecer? Ele pode se rejuntar, certo? Pode rejuntar com esse pedaço de cabeça para baixo e pode juntar sem esse pedacinho que ficou fora. Então, isso é mutação. Então, ele diz que os raios cósmicos que vêm do universo, os raios que vêm de dentro do planeta são fontes de radiação que podem gerar alterações no DNA. Então, o radioativo é o provocador da evolução das espécies. O elemento radioativo que o nosso planeta tem. Você vê como é tudo muito engenhoso. E aí, deu-se uma explicação, que é uma explicação totalmente não espiritual para o fenômeno. Aí, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, vem falar que as células, elas são independentes, cada uma célula é uma. Mas, de repente, começou a acontecer de duas células se juntarem sob o comando de um princípio espiritual mais capaz, que começou a articular a harmonia entre esses dois. Aí os dois começaram a obedecer o comando de um maior. E com o tempo,
essas estruturas foram se tornando mais complexas e foram se especializando. E células com funções específicas passaram a construir um organismo. Como a gente tem, por exemplo, eu tenho um fígado que sozinho ele não vive. Como é que esse negócio surgiu? Porque ele não vive sozinho. Como é que o fígado surgiu? Como é que surgiu? Ele não é sozinho. Então, as mutações foram acontecendo e estruturas cada vez mais complexas foram acontecendo e os seres com um maior conjunto de células começaram a surgir. No pensamento da biologia, a vida surgiu no mar, como a gente já viu, né? A vida surgiu no mar, porque os mares eram tépidos e foi ali que tudo aconteceu, que os colóides e os coacervados aconteceram, então a vida surgiu no mar. E se você for perceber, os seres mais antigos do planeta estão todos no mar. E são estruturas que não têm coluna vertebral. Os seres mais antigos são todos invertebrados. Então, são os seres ainda pequeninos, que se movimentam, que não têm nem ossos dentro, são seres sem nenhuma estrutura como nós conhecemos. Até que, nesse processo de evolução, surge a primeira classe de seres que são dotados de coluna vertebral, que são os peixes. Então, os peixes dominaram os mares e se tornaram um elemento muito importante, porque a estrutura da coluna vertebral deles permitia o comando do cérebro para o resto do corpo, uma movimentação muito mais interessante. E aí, quando eu conheci a Sâmia fazia geologia, ela estudava geologia. E eu ia assistir às aulas de geologia dela que falavam sobre a evolução das espécies. E tinha um professor que dava umas aulas muito boas, que eu gostava de assistir às aulas dele. E ele deu um exemplo didático muito legal. Esse exemplo é didático, não é para ninguém usar esse exemplo como se ele fosse absoluto. É só para a gente entender como é que tudo funcionou. Imagine que você tem um lago, e na beira desse lago você tem uma árvore. E as frutas dessa árvore caem dentro da água e alimentam os peixes. Os peixes comem a fruta que cai da árvore, tá claro o que eu estou dizendo? Então, os peixinhos vão comendo a fruta. Vão comendo a frutinha que está ali. Com o tempo, é tanto peixe para comer a pouca fruta que está caindo que começa a escassear a comida. E, de repente, um peixe olha para fora e vê que caiu uma frutinha bem na beira da água. Mas ele não consegue ir lá fora porque ele não tem perna para ir. Então, ele começa a se esforçar, arrastando as barbatanas para ir pegar a frutinha que está na beira. Ele pega a frutinha e corre para dentro. Aí ele para de disputar a fruta dentro da água e começa a disputar a fruta na beira da água. Com o tempo, os seres começam a se especializar, a comer a fruta que fica do lado de fora da água. Então, surgiram os batráquios, os sapos, que eles viviam dentro da água, mas eles comiam a comida lá fora e voltavam, porque a pele deles não suportava o sol. Então, depois dos peixes, vão surgir os batráquios. Depois de surgirem os batráquios, eles começaram a ver que tinha uma frutinha que caía lá na terra firme, lá longe. Poxa, mas eu não consigo pegar essa, eu só consigo pegar essa aqui, porque a minha pele não aguenta o sol. Aí surgiu uma nova classe, que são os répteis, que têm a pele grossa e que podem suportar o sol e viver fora da água. Aí é quando surge o ser que mora fora da água e a grande invenção que é o ovo de cascadura, que é quando os animais conseguem abandonar a água e comer a comida da terra, o que era maravilhoso. Porque a comida da terra era muito abundante, porque havia muita disputa dentro da água e na beira da água, eles vão comer a comida que está em terra. E nessa evolução, de repente, um desses dinossauros, um desses répteis, olha e diz assim, poxa, a gente fica aqui brigando por essa comida dentro da água, na beira da água, no seco, mas na árvore tem muita comida. Se eu pudesse voar para comer a comida lá em cima, eu não ia disputar com esses. Aí surgem as aves, que vão voar para comer a comida no topo da árvore. E depois, os que ficam em terra se desenvolvem e acabam gerando os mamíferos que comem os animais que comiam as frutas.
Então, a evolução, didaticamente, teria se dado dessa forma. E segundo aquilo que a gente vai encontrar nas explicações que a gente encontra na literatura espírita, o fenômeno se dá e o livro chama-se Evolução em Dois Mundos por uma razão. Por que o nome do livro do André Luiz tem esse nome de Evolução em Dois Mundos? Porque André Luiz diz que a evolução não se dá na Terra. A evolução se dá em dois mundos. Os animais evoluem aqui, mas eles evoluem do lado de lá. Qual é a tese apresentada por André Luiz? Ele diz o seguinte, que os animais têm um código genético. E se depender desse código genético, eles serão sempre com essa estrutura orgânica. Não vai ter mutação, vai ser um fenômeno muito raro a mutação. Então, quando esse animal não está encarnado, que está no mundo espiritual, eles manipulam a estrutura daquilo que não é um perispírito, porque não é um espírito, é chamado de protoforma. Eles manipulam o protoforma, as estruturas do corpo espiritual desse animal, de tal maneira que quando ele volta a encarnar, ele traz vetores que impulsionam as alterações do DNA. Aí, quando o animal nasce, ele nasce com uma característica diferente. Então, a evolução, ela se deu em dois mundos. Ela se dá aqui, mas ela se dá lá também. Eles preparam os animais e, quando eles encarnam, ele dá um solavanco na evolução e surge com uma característica distinta, impulsionando o progresso da evolução. E aí as pessoas perguntam, tá, e aí no caso, quem tem razão? Darwin ou Hugo de Vries? Darwin dizia que a evolução era contínua, e a gente olhando a Terra já sabe que ela não é contínua. E Hugo de Vries diz que a evolução ela é aos saltos. Se a gente olha a evolução na Terra, Hugo de Vries está certo. Mas se eu olhar a evolução em dois mundos, quem está certo é Darwin. Porque você pergunta, onde estão os elos perdidos? Lá. Darwin nunca vai achar os elos perdidos, porque os elos perdidos foram ensaios que foram feitos no mundo espiritual, manipulando lentamente o material genético até dizer, pronto, aqui tá bom. Vamos mandá-lo para a Terra. O animal reencarna e ele provoca uma mudança. Existe na evolução um fenômeno que os cientistas até hoje eles discutem e não conseguem dizer por que aconteceu. Eles já acharam os fósseis que têm essa estrutura, mas eles não conseguem explicar por quê. Que foi o seguinte, nós tínhamos os répteis, os vários répteis no planeta, e de repente apareceu um réptil que era cheio de pluma. Por quê? Surgiram uns canhõezinhos, sabe? Umas estruturas muito simples de pluma nesses répteis. Mas baseado em quê? Por que surgiu? Isso surge porque existe uma mão invisível que manipula o processo da evolução. Olha a nossa estrutura de visão, como ela é, a complexidade da audição, do nosso sistema de fonação, a nossa estrutura digestiva, o sistema respiratório combinado com o sistema circulatório. Nós temos... E o sistema reprodutivo, que você pega uma célula de uma pessoa e pega uma célula da outra, elas se combinam e formam um outro ser que tem as características assemelhadas de seus pais. É um negócio muito doido isso, entendeu? Então, os engenheiros que foram convocados para trabalhar com o governador planetário para estruturar essa composição na nossa humanidade, eles eram exatamente interessados em promover isso sem pressa. Então, foi devagar que esse processo foi acontecendo. E eles foram trabalhando na busca de um ser consciente. O objetivo era alcançar um ser consciente. E eles vão trabalhando essa estrutura lentamente. E à medida que os primatas surgem no planeta, eles vão se dando conta que algo está em vias de acontecer, que é um momento muito importante, que é o surgimento da espécie humana. É um processo muito lento, e no surgimento do homem, nós não temos somente uma linha de evolução única. Existem várias ramificações que não deram certo.
vários elos da evolução que foram saindo e minguaram, e outros foram seguindo. Nós temos um elo da nossa cadeia evolutiva chamada Homem de Neandertal. Os homens de Neandertal, eles eram mais altos do que nós, caixa craniana maior, eram mais inteligentes, mais fortes. Eles eram em tudo melhor do que nós, mas eles não se adaptaram no planeta. Eles desapareceram. Sobreviveu nós, que éramos mais feios e mais burros. Talvez por isso que a gente seja isso. Aquelas pinturas na caverna não foram feitas pelo Homo sapiens. As primeiras pinturas foram feitas pelo homem de Neandertal. Ele não pertence à nossa linhagem. Ele pertence a um outro braço que não se adaptou e acabou. E a gente, mais pobrezinho, foi o que sobreviveu. Então, a gente vem de várias histórias, né? Nesse sentido, nós viemos de um ramo que surgiu na África, no sul da África, não digo que é na África do Sul, mas é no sul da África. Então, ali naquela região da África subsaariana, no centro-sul da África, foi quando surgiu as expressões do chamado Australopithecus afarensis, que foi o nosso ancestral de 2,5 milhões de anos atrás. Então, ele tinha uma estrutura muito parecida com um macacoide mesmo, ele era bem macacoide. Todo animal que tem pitecos no nome, ele é mais parecido com uma estrutura macacoide do que com um antropóide. Então, se você tem Ramapithecus, então ele é mais parecido com um macaco. Pitecos é macaco. Ele é da Índia, o Ramapithecus. Rama é Deus, Pithecus é macaco. Macaco de Deus. Ele tem 12 milhões de anos atrás. Ele é bem pequenininho, ele parece um saguizinho. É o mais antigo ancestral nosso. Então, tem Ramapithecus, tem Australopithecus. Foi Pithecus, está lá para trás. E aí, depois do Australopithecus, a gente foi melhorando, foi dando uma alteração progressiva. E há 1 milhão de anos atrás, a gente já entra no gênero Homo. Aí aparece o Homo erectus. É o primeiro a andar em pé, é o primeiro a dominar o fogo. Então, o Homo erectus, ele é bem antigo, mas ele já é da linhagem do homem. Não é mais macacoide. Ele já está mais do gênero Homo. Aí você tem o homem de Java, o homem de Pequim. E aí já são estruturas bem mais recentes. Mas essa evolução também se deu em 2 mundos, né? O tempo todo. Não tem como. Exatamente. A gente ia melhorando lá e ia voltando para... Isso. Eu pego o animal aqui, retiro, trabalho a caixa craniana, melhoro a colocação dos olhos, melhoro a posição do polegar, porque esse polegar oposto à mão era muito importante para fazer de pinça. Os animais que têm os dedos assim não teriam a mesma habilidade que o homem possui, então isso foi sendo trabalhado ao longo do tempo nos antropóides, que isso já foi acontecendo. E aí, devagarinho, isso foi acontecendo e algumas espécies surgiram e desapareceram, não vingaram. Aí tem o homem de Cro-Magnon, que já é uma estrutura bem próxima da nossa, já é na França. E do homem de Cro-Magnon é que vem a estrutura nossa, que é o Homo sapiens. Que é o homem que pensa, o homem que sabe sobre sua própria existência. E aí vai surgir a espécie humana no planeta. Mas é tudo um processo muito lento, que quando a gente olha o homem, a gente não acredita que aquela estrutura surgiu de uma célula que foi evoluindo. Você vê o trabalho, como é difícil você construir a estrutura que a gente possui. Então, é um fenômeno muito longo, de evolução muito lento, através do qual, por mutações sucessivas, a gente vai alterando, e essas mutações motivadas pelas alterações no padrão perispiritual que impulsiona a genética, produzindo as estruturas que a gente aqui conhece. Então, e a gente ainda não parou de evoluir, né, Lahar? Não, nós não somos o final da evolução. Nós somos mais uma etapa pré-histórica. Tem uma mensagem do Viana de Carvalho no livro A Luz do Espiritismo, que ele diz assim: o homem ainda adoece? Sim, adoece. Então é porque o projeto não terminou, né? Exatamente. Ele adoece. Mas é uma coisa lenta, porque, como diz no próprio, nesse capítulo 2, lá no final do capítulo 2, diz o seguinte: uma transformação visceral
verifica-se na estrutura dos antepassados das raças humanas. Como poderia operar-se semelhante transição? Perguntará ao vosso critério científico. Muito naturalmente. Também as crianças têm os defeitos da infância corrigidos pelos pais, que as preparam em face da vida, sem que, na maioridade, elas se lembrem disso. Exato. Então, é um processo muito lento. Muito lento. E, assim, o foco era alcançar a condição do homem, do ser consciente. Nós alcançamos a condição do ser consciente, né? Mas não somos o resultado ainda. Diz assim, olha, alcançamos o resultado. Não somos o resultado, nós somos ainda uma etapa pré-histórica e melhorada desse fenômeno todo, mas ainda tem muito para avançar. Nós continuamos em fenômeno de evolução, só que como a evolução ela se dá com milhares de anos, a gente não consegue ver o que está acontecendo. Quem viaja para a Europa, quando viajarem para a Europa e forem em algum castelo medieval, deem uma olhada nas armaduras dos homens medievais. Porque as armaduras eram usadas pelos guerreiros, né? Eles têm 1,60 de altura. Então, aqueles cavaleiros... Como é que conseguia se mexer dentro daquilo? Pois é, mas eles eram baixinhos, tá? Pois é. E aquilo era pesado. Eles eram pequenos, eles não eram grandes. Então, quando você pega assim os vikings, que eram grandes, aí você vê, nossa, o que é isso? E isso é muito interessante, porque, no fundo, Denise, o que a gente observa é a grandeza do trabalho da espiritualidade. Quando você olha assim, você olha a estrutura do ser humano, gente, os caras conseguiram fazer. Deu trabalho, mas eles conseguiram fazer. Existe um pessoal que tem uma leitura bem interessante. Eles tentam reduzir o tempo da vida no planeta a como se fosse um ano. Se tudo que aconteceu no planeta fosse reduzido a um ano, quando é que as coisas teriam se dado no planeta? Então, eles dizem que a primeira célula teria... a história da Terra, eu vou reduzir a um ano. Se a história da Terra reduzir a um ano, a primeira célula nasce no dia 12 de outubro. Então, é um ano praticamente inteiro só para gerar a célula. Em 12 de outubro nasce a célula. Os peixes teriam surgido em 15 de dezembro. E os peixes estão há 500 milhões de anos. 15 de dezembro. O homem... O homem como ser humano, né? Não é o homem como a gente conhece. O surgimento do homem mesmo... Ele se deu no dia 31 de dezembro, 10h30 da noite. 10h30. Não quero que ninguém pense, o homem surgiu no dia 30 de dezembro. Não é isso, não. É uma comparação, comparando o ano com... Então, o homem, a história do homem, ela só tem 1h30 só. Nós estamos no último segundo do último ano. Nós somos muito recentes no planeta. E a gente já fez todo esse estrago, né? Mas o planeta é muito antigo. O planeta é muito antigo. Nós nascemos no último dia à noite, 10h30 da noite. Nós temos só 1h30 de existência, comparado com a história da Terra. Então, agora, ali nesse capítulo, fala que eu também achei interessante, que o bicho, o animal que ficou até hoje foi o escorpião, né, Jorge? Ah, sim, ele comenta sobre o escorpião, né? Que ele tem uma estrutura semelhante com os... Nós temos muitos animais que são antigos. A barata também ela é muito antiga. É um projeto que deu certo. Tanto que ela não mudou e ela sobreviveu a tudo. O escorpião também, ele os seus parentes e ele continuou sem ter que evoluir. O projeto é antigo. O crocodilo também é bem antigo, tá? É um projeto dos projetistas, né? O projetista fez o crocodilo, ele está de parabéns, porque ele fez um projeto que está até hoje funcionando aí, tá? Certo. O projeto dele foi um projeto bem feito, o projeto funcionou bem. E aí, nós vamos chegar no final desse capítulo com o surgimento do homem sobre o planeta. Até o surgimento do homem,
nós estamos no mundo primitivo. Quando a gente vem o homem e começa a civilização, a gente sai do mundo primitivo para provas e expiações. Então, para sair no mundo primitivo, o que é que a gente tem que desenvolver? O instinto. O instinto tem que estar perfeito, bem desenvolvido. E o início da inteligência. Isso é o que a gente precisa para que a gente sair do mundo primitivo. Puf. No mundo de provas e expiações, a gente vai desenvolver a inteligência de maneira incrível e tem que começar a nascer a moral. Então, para ir para o próximo estágio, inteligência tem que estar a todo vapor e tem que ter a segunda chave, que é a moral. Então, tem que ter as duas chaves. Anterior era instinto completamente desenvolvido e a segunda chave, a inteligência está pronta para começar a desenvolver de fato. Mas ela está toda estruturada, pensamento contínuo. Para sair para o próximo estágio, não basta ter o pensamento contínuo. Tem que ter inteligência totalmente desenvolvida. E a moral, começo de desenvolvimento para poder abrir a outra porta para frente, senão não vai abrir. São duas chaves para cada etapa que a gente vai passando. Elahá, você faz a nossa prece de encerramento, então? Faço sim. Vamos orar? Muito te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos concedeste hoje, de podermos já contemplar a história da humanidade e da nossa própria evolução pelo olhar espiritual. Queremos te dizer da nossa profunda gratidão por nos ofereceres essa capacidade de interpretarmos os fenômenos da natureza sem te retirarmos do processo evolutivo, contemplando a tua sabedoria, Senhor, oculta em todos os fenômenos da evolução anímica. É por isso que te agradecemos, por não haveres secado nas nossas almas a compreensão da tua presença, e nem por isso deixares de nos oferecer uma visão científica e lógica de tudo o que aconteceu. Por isso te agradecemos penhoradamente e te pedimos que nos abençoes, para que saibamos aproveitar esse conhecimento em prol de cada um de nós e da nossa sociedade, aprendendo para sermos mais úteis e para contemplarmos com mais emoção e com mais sentimento a tua majestosa presença no universo, nas estrelas, no universo infinito, no surgimento da vida, no lento processo da evolução das espécies, na transformação sucessiva dos seres, até o surgimento do homem, para permitir a cada um de nós a chance de reencarnarmos num corpo que nos desse a condição de expressar a nossa inteligência. Muito obrigado, Senhor, e muito obrigado, Jesus, pelo trabalho diligente durante tantos milênios, para nos oferecer essa escola bendita que é a terra para as nossas vidas. Obrigado a todos os construtores, colaboradores de Jesus, e que as tuas bênçãos, Senhor, recaiam sobre todos nós, sob a tua proteção augusta e a tua infinita paz.